Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar um pouco hoje sobre a questão das características de um personagem para teatro. Então, quando a gente pensa numa característica de um personagem, muitas vezes a gente usa uma característica que ela já é batida, que já é usada várias vezes. Por exemplo, a característica física e de vestimenta de um personagem idoso. Dificilmente a gente vai fazer um personagem idoso que é todo certinho, assim, que se veste como um jovem. Geralmente a gente faz ele com uma roupa mais antiga, né? Um casaco, alguma coisa assim. Geralmente a postura dele é uma postura mais arcadinha, quando a gente imita essa característica no teatro. Ou então um personagem rei, por exemplo. Dificilmente a gente vai colocar nele um figurino que seja uma roupa remendada. A gente vai colocar um figurino que represente a riqueza que ele tem. Então essas características, elas são comuns para teatro, né? Então é importante você pensar nessa característica quando você vai criar um personagem. Então, quando você vai fazer o figurino de personagem, você precisa entender quais são as características físicas, quais são as características emocionais do personagem, para que você possa criar um figurino, que você possa criar maquiagem que tenha a ver com esse personagem. Ficaria muito sem sentido você criar um figurino que não tem nada a ver com aquele personagem. Na hora de você interpretar sem a questão do gesto, sem a questão da entonação da voz, você simplesmente interpretar. Então, quando o ator ele pensa nisso, ele faz toda uma pesquisa. Uma coisa bem legal de ver é que tem atores, por exemplo, que quando eles vão interpretar um personagem, eles começam a vivenciar situações do personagem. Tem umas atrizes, por exemplo, que foram fazer novela, acho que é a Paola Oliveira, uma coisa assim, que ela foi fazer uma novela que ela interpretava uma policial. Ela não foi simplesmente vestiu a farda de policial e foi lá gravar a novela. Ela foi no batalhão de polícia para entender como funcionava o trabalho de policial. No caso dela era de operações especiais, ela foi no batalhão de operações especiais. Então, quando a gente for fazer um personagem, a gente pensar nessas características é bem legal. Eu vou deixar para vocês o link aí do Padlet para vocês fazerem também um banco de características, que eu acho que é bem legal a gente fazer. Mas tem uma coisa muito importante das características. Toda vez que a gente usar as características, a gente tem que pensar que ela não é única, ela não é exclusiva. Porque não é só porque as características mais comuns, por exemplo, de um idoso, como eu falei, é dele paradinho, baixadinho, não quer dizer que ele seja sempre assim. Tem muitos idosos, por exemplo, que têm a postura muito mais correta do que gente mais nova. E também toda essa questão do rei lá, de ter uma postura diferente, não quer dizer que a gente não possa fazer. Vai depender muito do personagem. Então é importante a gente pensar no personagem e pensar sem preconceito. Tem muita gente que usa essas características físicas, emocionais, com falta de respeito. Isso não é legal. Então a gente tem que pensar que quando a gente pensa característica com um personagem, a gente não pode pensar com preconceito. A gente tem que pensar como estudo, a gente tem que pensar como interpretação. Nunca com uma falta de respeito com a pessoa, com uma falta de respeito com o tipo físico ou com o tipo emocional. A gente sempre tem que pensar que é uma interpretação e não usar dessa forma, tá? Porque afinal de contas, nem todo mundo é igual, nem toda criança é exatamente igual, nem todo idoso é exatamente igual, nem todo lobo é mau. É importante a gente pensar isso, tá bom? Espero que vocês tenham entendido. Vamos fazer nosso banco de características pra gente pensar, interpretar um personagem e fazer estudos relacionados a isso, tá bom? Então, tchau pessoal, até a próxima!